Então, pessoal, muito bom dia. Nós vamos para a nossa terceira aula e talvez a penúltima aula aí sobre República Populista. Tá? Nós teremos ainda uma aula exclusiva para trabalhar aí sobre o governo João Goulart, né, o tão famoso Jango, e o golpe militar de 1964. Então essa provavelmente deve ser a nossa penúltima aula sobre governos populistas. Tá? Terceira e penúltima aula, então serão um total de 4 aulas aí para trabalhar esse recorte histórico aí tão importante para o Brasil. O porquê que foram gastos, né, está sendo gastos aí 4 aulas para entender esse contexto. É claro, galera, que a gente poderia ficar aqui talvez 2, 3 anos trabalhando só República Populista, que a gente não iria conseguir detalhar tudo aquilo que realmente aconteceu, né? Porque foram longos anos aí, né? Foi de 1945 até 64, nós temos aí mais de 2 décadas, né? Quase 3 décadas aí de governos populistas. Então, é um recorte histórico muito grande e de extrema importância, principalmente para as terceiras séries, no que se diz respeito ao Enem. Não existe prova do Enem sem que caia questões da República Populista. Eu, particularmente, toda a prova do Enem que eu pego para dar uma analisada tem questões relacionadas à República Populista. Então, é um recorte histórico muito importante, você não deve se limitar a essas aulas, tem que aprofundar um pouco mais, porém a nossa intenção aqui é esclarecer os principais pontos. Né? E eu iria, nessa aula, trabalhar Jânio Quadros e João Goulart, na mesma aula, uma aula só, porém, com certeza, iria ficar muito extenso, tá? Iria ficar cansativo. E como nessa semana eu estou enviando uma aula especial para todas as turmas, iria ficar mais cansativo ainda, né? Vocês terem que assistir 2 aulas longas, que a primeira aula sobre Proclamação da Independência, é uma aula extensa, tá? Deu ali aproximadamente 22 minutos. Então, assim, para não estender muito essa, eu vou trabalhar Jânio Quadros e na última aula a gente trabalha João Goulart. Jânio Quadros, galera, Jânio Quadros ele vai assumir a presidência do Brasil, ele é o sucessor de nada mais, nada menos que JK. Ele vai ser o sucessor, ele vai suceder JK na presidência. Talvez aí seja o principal problema da sua não governabilidade, digamos assim. Talvez seja o principal fator, tá, que fez com que o governo de Jânio Quadros não tivesse nada de tão expressivo ou tão importante a ser estudado, se comparado com aquilo que foi construído por JK. Porém, galera, mesmo sendo um período muito curto, o governo de Jânio Quadros, ele tem extrema relevância. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, quando eu vou ensinar esse conteúdo em sala de aula, eu costumo dizer o seguinte, que foram apenas 7 meses de governo, porém, em termos de polêmica, o mais polêmico de todos os tempos da República Brasileira. Polêmico por quê? Tá? Antes de entrar efetivamente no seu governo, eu quero que você faça a seguinte análise. Faça a seguinte análise. Um dos principais presidentes, símbolo do evolucionismo brasileiro, Juscelino Kubitschek. Por que Juscelino Kubitschek, professor? Porque Juscelino Kubitschek ele vai transformar a cara do Brasil. Construção de Brasília aqui no Planalto Central, vai transferir, né, a capital do Brasil aqui para o centro do país, vai tirar do Rio de Janeiro, trazer para cá um cara ousado, vai conseguir construir dentro do seu mandato, na verdade não foram 5 anos do seu governo, foram 3 anos, próximo aos 4 anos ali, menos de 4 anos ele consegue criar uma nova capital aqui no centro do país. Ele aumenta a malha rodoviária, ele traz novas empresas, vão começar a apostar no Brasil dentro do governo de JK, por quê? Porque antes empresas, por exemplo, automobilísticas, não se instalavam aqui no Brasil porque não havia a possibilidade
de carros circularem aqui dentro. A grande parte das nossas estradas, até início e meados da década de 50, do século passado, grande parte das estradas eram de terra. Então eu vou investir, se eu sou dono da Volkswagen, da Fiat, da Chevrolet, ou se eu tenho uma franquia dessa empresa, eu vou investir no país igual ao Brasil, eu vou vender carro para quem? Os meus carros são feitos para circular em estrada asfaltada. Então o Brasil não era bem visto no exterior. O JK vai revolucionar a economia brasileira, principalmente com a construção de Brasília. Então eu considero o JK um presidente extraordinário. É claro que tem toda a denúncia, né, de corrupção no seu governo. Muitos dizem até que a construção de Brasília se tornou um dos primeiros elefantes brancos aqui do país, o maior símbolo de corrupção, porque foi muito dinheiro investido, sem controle efetivo, sem controle de gastos, para saber aonde esse dinheiro estava sendo aplicado. Porém, galera, dá a César o que é de César, né? Ele vai mudar a cara, né, e a estrutura do Brasil. Tá? O Brasil vai evoluir sim, o plano de metas lá de JK era que o Brasil vai evoluir 50 anos em 5. Eu costumo dizer que o Brasil está evoluindo até hoje devido à construção de Brasília, a transferência da capital aqui no Planalto Central, aqui no centro do Brasil. Ok? Porque se eu crio uma nova capital, eu tenho que criar acessos. Tá? Acessos, no caso aqui, não tem como ter acesso via marítima, mas por via aérea e via terrestre. Então, isso vai fazer com que o centro-oeste do Brasil evolua bastante. Então, foi sem sombra de dúvidas um dos principais presidentes do Brasil, JK, e Jânio Quadros é o cara que vai suceder um governo brilhante. É o cara que vai suceder JK. É o primeiro presidente a governar, vou colocar entre aspas, já explico por quê, né? A governar o Brasil através da nova capital. É o primeiro presidente a receber a faixa presidencial em Brasília. É Jânio Quadros, esse cara que a gente vai tratar agora. Por que eu coloquei governar entre aspas? Por dois motivos. Primeiro, o seu governo dura 7 meses, ele vai renunciar. Com 7 meses de governo ele renuncia. Jânio Quadros renuncia. Ele assume, em janeiro de 61, e 7 meses depois ele renuncia. Segundo ele, uma estratégia. Eu explico no final da aula para vocês que estratégia era essa. Uma estratégia golpista, eu explico para vocês já. Entre aspas, porque é um governo muito curto. E segundo, em primeiro lugar porque foi curto demais, 7 meses. Onde era para ele governar 5 anos, ele governou 7 meses. Segundo, pelo fato de que ele se isola em São Paulo. Quando ele assume a presidência aqui, ele se isola do Congresso em São Paulo e tenta governar o Brasil de uma forma isolada. Ele vai para um apartamento seu em São Paulo, monta ali o seu escritório e tenta governar o Brasil de São Paulo. Ele não quer criar vínculo, aliança com o Congresso Nacional. Talvez um dos principais motivos aí da sua renúncia. O Congresso, vendo que ele vai ser deixado de lado, começa a pressionar. Jânio Quadros, ou você governa junto com os outros poderes, ou você renuncia. Então, assim, ele vai ser o primeiro a governar, entre aspas, por esses dois motivos. Ele é o primeiro a assumir aqui, mas ele tenta governar o Brasil de uma forma isolada de São Paulo. Beleza? O governo de Jânio Quadros é marcado por muita polêmica. Marcado por muita polêmica por quê? Primeiro, campanha eleitoral desse fera aqui, Jânio Quadros. A campanha eleitoral dele foi baseada naquela possível corrupção que existiu dentro do governo de JK. Então eu tinha a ideia e a proposta de que ele, Jânio Quadros, o Todo-Poderoso, iria varrer a corrupção dentro do Congresso Nacional, ele iria varrer a corrupção política do Brasil. O discurso dele era um discurso extremamente moralista, que ele veio para acabar definitivamente com a corrupção do Brasil. Isso vai funcionar para que ele seja eleito? Vai, sem sombra de dúvidas, por dois motivos. Ele prega contra a corrupção. Então, quando você prega contra a corrupção, seu discurso vai ficar, sem sombra de dúvidas, mais inflamado. Eu vim para combater a corrupção. E
contrapartida, prega a questão da igualdade social. Então ele vai conseguir muitos votos através dessa sua campanha moralista. Segundo, esse cara aqui, é Jânio Quadros, tá, que durante a sua campanha política, tá, ele era um cara de classe média alta, porém durante a sua campanha política, tá, isso não é fake, isso é fato, tá? Depois aprofunda a pesquisa, durante a sua campanha política, esse cara aqui, ele vai jogar pó branco, né? Alguns dizem que é talco, outros dizem que é polvilho, no seu paletó preto, ele vai polvilhar ali para simular ter caspas, tá? E tendo caspas, ele acreditava que se ele tivesse caspas, ele teria uma característica humilde, pobre, ele estaria se aproximando da classe mais pobre. Esse cara aqui é Jânio Quadros, que segundo os historiadores, durante o seu período de campanha, né, para ser eleito, ele vai ficar até sem tomar banho, tá? Porque ele compara a classe mais pobre, da qual ele vai conquistar a grande maioria dos seus votos, ele compara a classe mais pobre com uma classe suja, então ele quer se aproximar, ele quer se igualar. Então para isso ele simula ter caspas, tá? Em toda a sua caminhada política, ele está sempre com um paletó preto, então ele simula ter caspas, fica sem tomar banho, né? Tudo para quê? Para mostrar para a população da época, para a grande massa, a grande maioria dos eleitores eram pobres, para mostrar que ele era um cara próximo, que ele estava próximo dessa pobreza. Isso é real, estuda, pesquisa, tá? Todo o processo eleitoral dele, toda a campanha política dele foi voltada para a classe mais pobre, né? Além de ser estrabio, ele tinha estrabismo, né? um desvio ali nos olhos, ele era estrabio e até o andado dele era muito desengonçado, ele andava trocando os pés e por aí vai. Então ele queria estar bem próximo da classe mais pobre. Com toda essa proposta, varrer a corrupção, tá? Ele ficar sem tomar banho, simular ter caspas, ele vai ter a grande maioria dos votos, tá? na eleição de 1960 e se torna presidente do Brasil. O símbolo de campanha de Jânio Quadros é a vassoura, tá? Mas não pensa, se você tem sogra, né? Fala assim, nossa, o cara queria conquistar as sogras, né? Falando da vassoura, tal, brincadeiras à parte, mas o símbolo eleitoral dele é a vassoura. Como assim a vassoura, professor? Inclusive tem uma música muito famosa, sempre cai um trechinho dela, em provas do Enem, vira e mexe, aí está caindo um trechinho da música da campanha eleitoral de Jânio Quadros, varre, varre, vassourinha, varre, varre a badaleira, que o povo brasileiro está cansado de sofrer dessa maneira. É claro que eu não tenho talento nenhum para cantor, né? Mas o símbolo dele, o símbolo político de Jânio Quadros é a vassoura. A música da campanha política dele é importantíssimo se você está pensando em estudar essa música, porque sempre cai os seus trechos ali. Tá na prova do Enem. Então, o símbolo político é a vassoura. Segundo ele iria varrer a corrupção do Brasil. Tadinho, né? Coitado. Morreu, sem sombra de dúvidas, né? Morreu, se eu não me engano, na década de 70. Morreu iludido, né? Se ele tinha realmente essa intenção, tadinho dele, né? Não conseguiu, nem ele, nem um outro sucessor seu conseguiu interromper esse processo de corrupção aqui na América. Então, assim, a sua campanha eleitoral é voltada para essa ideia, eu vou acabar com a corrupção. O símbolo da campanha eleitoral é aquilo que eu disse para vocês, era a vassoura. Ele era extremamente moralista, galera, defensor dos bons costumes. É um dos principais pontos sobre o governo de Jânio Quadros, esse aqui, a questão da moralidade. Ele prega antes e depois de ser eleito a moralidade. Ele é extremamente moralista. A gente sai de um governo JK, um cara brilhante, constrói Brasília, aumenta a malha rodoviária, aumenta a malha ferroviária, aumenta o investimento de multinacionais aqui no Brasil, aumenta todo o processo industrial. A gente sai de JK e cai nesse cara aqui com propostas extremamente moralistas. Nos seus 7 meses
de governo que com certeza foram longos, porque é o cara chato com as suas propostas, né? O cara chato, o cara moralista ao extremo. Em seus 7 meses de governo, sabe qual que é a ideia desse cara? Ele vai proibir o uso de biquíni nas praias. Isso é sério, pesquisa, isso é questão de Enem. Durante os 7 meses do seu governo, a polícia ficava nas praias medindo o short das mulheres. Você não podia usar biquíni nas praias. Ele proíbe o uso de biquíni. Isso é moralidade, isso é questão moral, né? Pensa você hoje, as adolescentes, as jovens de hoje, eu vou para a praia, ótimo. Chega lá, tem um policial para medir a sua bermuda. Não, você não pode entrar de biquíni. Tá? O JK constrói Brasília, ele proíbe o uso de biquíni. Ele vai proibir o uso do lança-perfume, que na época era conhecido como loló, né? Ele vai proibir o uso do lança-perfume. Ótimo. Beleza, eu como um ser humano que, graças a Deus, nunca usei nenhum tipo de droga e sou contra a utilização de drogas, acho um projeto perfeito. Mas vamos analisar com o que o JK fez. JK aumenta a malha rodoviária 300%, asfáltica, malha asfáltica rodoviária. O cara proíbe o uso de lança-perfume. Ele vai proibir, através dos bons costumes e da moralidade, ele vai proibir a briga de galo. Ele vai proibir a briga de galo. JK atrai empresas multinacionais para o Brasil. Jânio Quadros proíbe a briga de galo. Quem me conhece sabe também, amo animais de qualquer espécie. Não vou contar as histórias dos meus pitbulls aqui, porque quem é aluno meu já deve estar cansado de ouvir essas histórias. Dos gatos de rua que a gente cuida. Da mesma forma, eu gosto dos outros animais, do galo, eu sou contra a rinha de galo. Mas isso é uma lei, que é uma preocupação para o presidente da República. Né? Nesse período, com inflação altíssima, né? Inundado por denúncias de corrupção do governo anterior, com diversos outros problemas para resolver, o cara proíbe a briga de galo. Top. Um tiro no pé perfeito, né? Porque em termos de governo, o que a gente vê é um desgoverno. O cara não está conseguindo governar o Brasil. Primeiro se isola em São Paulo, proíbe o uso de biquíni, lança perfume, briga de gado e rompe com os Estados Unidos. Ele vai romper as alianças com os Estados Unidos. O que isso tem a ver, professor? Para esse período, muita coisa. O que isso tem a ver? Romper as alianças com os Estados Unidos. Qual o problema? Nós estamos no meio daquele período que nós consideramos Guerra Fria. Tá? Nós estamos no meio do período que nós consideramos como Guerra Fria. Então, ou você é capitalista, ou você é socialista comunista. Tá? Se você rompe a sua aliança com os Estados Unidos, tendo a grande maioria da população e as forças armadas no Brasil como conservadoras, ou seja, aliadas aos Estados Unidos, ao capitalismo, você romper as alianças com os Estados Unidos é algo extremamente grave. Ele rompe a aliança com os Estados Unidos. Em 7 meses de governo, ele tem 3 missões diplomáticas para a China comunista, para estudar o socialismo chinês. Esse cara aqui, tá, muito se culpa, né, João Goulart, a política de João Goulart, para que aconteça o golpe de 64, mas Jânio Quadros, ele é o principal responsável. Ele quer implantar aqui no Brasil, descaradamente, ele quer implantar aqui no Brasil o socialismo, e que para a política na época não seria bem vista. Nós tivemos Getúlio Vargas, a gente sabe que no final do seu governo ele vai aliar os Estados Unidos, inclusive na Segunda Guerra Mundial, é aliado ao capitalismo. A gente tem Eurico Gaspar Dutra, extremamente capitalista. A gente tem o retorno de Getúlio Vargas, capitalista.
A gente tem JK capitalista, entra Jânio Quadros, encerra as alianças com os Estados Unidos e começa a querer implantar o socialismo no Brasil, tendo a grande maioria da população brasileira e das Forças Armadas, no caso o Exército brasileiro, a Marinha, como conservadores. As Forças Armadas brasileiras eram conservadoras, eram contra o socialismo soviético, o socialismo chinês. Eles não queriam que o Brasil se tornasse, tá, um país socialista. Então isso é o primeiro passo aí para ocasionar o golpe de 1964, que vai por fim ao governo de João Goulart, né? Quem é João Goulart? João Goulart, nesse momento, é o vice de Jânio Quadros. Quando o Jânio Quadros renuncia, quem vai assumir a presidência é João Goulart. João Goulart que recebe o golpe em 1964. Porém, isso é tema para a próxima aula. Deu para observar o porquê que o governo de Jânio Quadros dura apenas 7 meses? Tá? Deu para você entender por que foi um período curto? Como se não bastasse, tá, toda esse tiro no pé que ele cometeu, né? Que eu chamo mais de desgoverno do que governo propriamente dito. Eu vou me tornar socialista no meio da Guerra Fria. Eu vou abandonar os Estados Unidos e vou me tornar socialista. Top! Né? Só que o cara sabe que isso não vai dar certo em um país extremamente conservador. Né? Então, talvez um dos principais tiros no pé tenha sido isso, o fim da aliança com os Estados Unidos. Porém, como se isso não bastasse, ele vai trazer para o Brasil o líder revolucionário cubano Che Guevara, o líder da Revolução Cubana Che Guevara, da Revolução Comunista Cubana, né? O símbolo de Khrushchev aqui na América. Ele vai pegar esse cara, vai trazer para o Brasil e vai condecorar, né, Che Guevara com a maior ordem, tá, militar do Brasil, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul. Ele vai condecorar um líder revolucionário comunista cubano, símbolo de Nikita Khrushchev, soviético, aqui na América. Ele vai condecorar Che Guevara. Foi 7 meses de governo, mas foram 7 meses de uma política extremamente desastrosa. Por que durou somente esse curto período? Quando a oposição ao governo começa a analisar as suas atitudes, ele começa a ser pressionado para renunciar. Se isola em São Paulo, não tem proposta política, se alia à União Soviética, exclui os Estados Unidos, condecora o líder revolucionário cubano, a oposição, o Congresso começa a pressionar para que ele renuncie. Lembra da carta testamento de Getúlio Vargas? Jânio Quadros tem a carta de renúncia, que também é famosa. Tá? Depois estuda isso aí, a nossa aula está estendendo muito, estuda a carta de renúncia de Jânio Quadros. Muito famosa e muito cobrada. Tá? Por que muito famosa? Porque ele vai, nessa carta, ele escreve que ele está recebendo, o cara até para renunciar é doido. Tá? Ele escreve o seguinte, né, que ele está sofrendo pressão de forças ocultas. Essas forças ocultas dão a ideia de que existem até os fantasminhas ali pressionando ele para renunciar à presidência do Brasil. Tá? Porém, depois da sua renúncia com 7 meses de governo, ele afirma, tá, que a sua renúncia era um plano, que hoje a gente considera um plano golpista. Tá? Ele tinha a ideia do seguinte, de que se ele renunciasse à presidência, no dia seguinte, aquela mesma população, sabe os pobres que o elegeram? Aquela mesma população iria sair às ruas, iria pedir o seu retorno, iria exigir o seu retorno, dar uma ideia até de conflito armado, né, em busca do retorno de Salvador da Pátria, e ele voltaria como um ditador. Ele voltaria ao poder como um ditador. Aí, se isso realmente tivesse acontecido, se o plano dele, o plano golpista, tivesse acontecido,
ele fecharia o Congresso tranquilamente e iria governar como um ditador. Então a renúncia, de acordo com ele mesmo, foi uma estratégia para que ele retornasse com força absoluta. A gente sabe que isso não deu certo, né? Quando ele renuncia, as rádios na época, que era o principal meio de comunicação, vão noticiar a sua renúncia. No dia seguinte, nada acontece. Nada acontece. Tá? A partir daí é uma busca política para que o seu vice assuma a presidência. Nós teremos lá, já dentro do governo João Goulart, a campanha da legalidade, mas isso é tema para a nossa próxima aula. João Goulart, vice de Jânio Quadros, no momento da renúncia, estava na China, em uma missão diplomática na China. Tem até uma ligação famosa do cunhado de João Goulart, né? João Goulart na China, aprendendo sobre o socialismo, Jânio Quadros renuncia, o cunhado dele, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, liga para ele e fala: cara, aguarde um minutinho, não vem embora não. Tá? Eu não sei se você pousa aqui no Brasil ou se você pousa no exílio lá no Uruguai. Tá? Mas isso é assunto, como eu já disse, para a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Façam um resumo dessa aula e enviem para o meu e-mail. Ok? Grande abraço e até mais.